Olá, boa tarde. Mais perguntas, mais dúvidas, mais vídeos. Reiki de novo. Uma questão que preocupa bastante as pessoas, principalmente quem faz a iniciação à distância, né, que é uma situação na qual isso pode ocorrer com mais facilidade, é a questão dos falsos mestres de Reiki, certo? Para a gente discorrer um pouquinho sobre isso, primeiro a gente precisa definir melhor o que seria um falso mestre. Um falso mestre, a meu ver, seria uma pessoa que não foi iniciada em todos os níveis do Reiki, inclusive o mestrado. Ou ele fez 1 ou 2 níveis e não fez o mestrado, ou ele não fez nível nenhum e nem reikiano é. Então, esse seria um falso mestre. Por alguma razão, ele se acha, se considera reikiano, ele se considera mestre, ele pode ter tido uma vivência espiritual, pode ter tido uma saída do corpo, um surto psicótico, sei lá, e com base nisso ele viu uma luz e essa luz disse para ele que ele era mestre em Reiki e a partir daí ele não considera nenhum sistema, nada necessário e ele simplesmente se intitula mestre em Reiki, certo? Então esse seria um falso mestre. O que é diferente de um mestre ruim, de um mestre mal preparado, de um mestre sem comprometimento, de um mestre mal acostumado ou acomodado, de um mestre que não se desenvolve, de um mestre que não se dedica, que não estuda, que não aprende e que não pratica. Então são coisas bem diferentes. Certo? Existem falsos mestres? Pois é, olha só. Na internet está cheio de curso hoje, né, à distância. Os preços os mais variados possíveis, alguns inclusive absurdos praticamente. Eu já vi anúncio de formação de mestre em Reiki por R$100. Faz o 1, 2, o 3A e o 3B, tudo no mesmo dia, na mesma hora, por R$100. Com direito a apostila, certificado, e dúvidas com o mestre que está oferecendo, né, esse curso. Então eu penso que um falso mestre, realmente só se ele tiver tido uma vivência espiritual, um surto, alguma coisa que colocou na cabeça dele que ele é mestre em Reiki, mestre em qualquer sistema que exista ou algo assim. Se não, qualquer pessoa paga R$100, R$200, faz o mestrado. Está fácil, está acessível. Né? Está acessível. Então, falsos mestres, realmente falsos mestres, eu acho que são muito raros. Deve existir um que outro por aí perdido, mas eu creio que são raros. Agora, mestres ruins, mestres sem qualquer preparo, mestres que não sabem fazer o ritual de iniciação, mestres que não estudam, mestres que compram o diploma na esquina. Assim, tá cheio. Tem muito. Tá muito fácil isso. Então, a recomendação de cuidado, a recomendação de atenção com o mestre é muito válida, é muito importante e precisa ser seguida. Certo? Como que você vai identificar? O falso mestre é simples, né? Ele não tem diploma, ele não tem certificado do curso, não tem apostila, não tem nada. Então, se você pedir para ele o certificado,
E vai dizer que não tem, que não precisa, que isso não é necessário, que isso aí é coisa da elite, isso é da teoria da conspiração, vai inventar um monte de desculpa e não vai te apresentar o certificado dele. Isso é um falso mestre. Não tem o certificado, não é mestre. Ah, mas eu fiz com um amigo, primo, irmão da tia da minha vizinha, e foi muito corrido, e ele não passou o certificado, e eu perdi contato com ele. Aí dá uma desculpa esfarrapada, e você vai ter que decidir se quer continuar com isso ou não. A responsabilidade é do iniciado. Então, eu acho que, mesmo raro, um que outro falso mestre que exista por aí, vai dar essa desculpa. Um mestre mal preparado, mal qualificado, ou que não investiu, ou que não dá a menor bola para o reiki, para ensinar o reiki, talvez tenha perdido o certificado, talvez tenha esquecido em algum canto, ou se fez à distância, recebeu em PDF, né, o certificado e não imprimiu, perdeu, formatou o micro, perdeu tudo e por aí vai. Certo? Então, um mestre mal qualificado talvez não tenha também o certificado dele. Também talvez enrole um pouquinho. E aí o iniciado tem que desconfiar. Opa, tem alguma coisa estranha nisso. A menos que seja uma pessoa de absoluta confiança e tudo, que aí, né, fica até chato de duvidar, mas mesmo assim é um direito de quem está se iniciando. Eu faço mestrado à distância, eu mando pelo correio todas as apostilas, eu mando pelo correio certificado para que o mestre tenha comprovação. E manda em PDF, ainda por e-mail, para que ele tenha todas as formas de comprovar que ele fez realmente o mestrado. Então não há muita desculpa para isso. Mas evidentemente que muitas pessoas acabam perdendo seus certificados porque deixam no computador, não imprimem, não fazem uma cópia de segurança, né, um backup, e um vírus, uma pane estragou o computador, perde-se muita coisa. Um mestre bem qualificado, um mestre bem dedicado, organizado, estudioso, um bom mestre de reiki, vai ter seus certificados impressos, vai ter as suas apostilas impressas, vai ter seu material em backup em 2, 3 lugares, para que uma situação dessas, uma emergência dessas, ele tenha aonde recorrer, certo? Vamos abrir um pouquinho. As facilidades que a gente encontra hoje, né, para as iniciações à distância, elas acabam promovendo um pouco disso. Essa variedade de pessoas que não estão bem preparadas, que não estão qualificadas, que saem por aí iniciando, fazendo e causando dificuldade, causando problema num e no outro, e incomodando aqui, incomodando ali, né? Baixam muito os preços, desvalorizam o trabalho do mestre, desvalorizam o próprio reiki. Só que isso não é uma exclusividade do reiki. Você pode pegar um radiestesista mal preparado, mas não vai poder falar mal da radiestesia, vai ter que falar mal do radiestesista. Assim como você pode consultar com um médico que não tá bem qualificado, não está bem atualizado, ou com um advogado, ou com um professor, ou com um agrimensor. Qualquer profissão está sujeita a ter bons e maus profissionais. Certo? Nós aqui temos que ponderar, né? Você vai contratar um profissional para prestar um serviço para você, a média do mercado é R$1.000, o cara chega e te cobra 100. Se você acha que está numa boa oportunidade que vai ganhar muito com aquilo e entra numa furada dessas, a responsabilidade é sua, não é nem da pessoa que está oferecendo por 100. Porque se um bom trabalho é 1.000 e ela oferece por 100, alguma porcaria ele vai fazer.
E aí você vai ter que arcar com um ônus. Aí depois não adianta chamar todos por conta de um. E infelizmente tem pessoas que querem levar vantagem. Precisamos falar disso? Assim como a gente fala mal do mestre, a gente tem que falar mal das pessoas. Porque as pessoas, muitas vezes, querem levar vantagem em tudo. Então, se custa 500 uma iniciação e ele encontra na internet por 100, oba, é isso mesmo, estou aí me formando mestre e já vou sair iniciando as pessoas. São futuros espertalhões, mestres mal qualificados. Na sua família, na minha família, em qualquer lugar pode ter esse tipo de gente. Certo? Então, cabe, principalmente ao iniciado, obter informações, buscar alternativas, 2, 3 mestres, conversar com eles, pegar referências, pedir um certificado, não custa nada, por favor, pode me mostrar um certificado? Eu nunca vou me sentir ofendido se algum aluno me pedir um certificado. Não, de forma alguma. Me mostra o certificado. Tem alguma coisa que tu pode dar de referência, dar de indicação. Veja se ele produz alguma coisa, né? Escreve, fala, indica. Pergunta fugiu. Troca. Mestres, referências, alunos. Pouco voto. Não leva distração, não leva demais. Mas cabe, então, ao iniciado buscar essas informações, tentar se cercar ao máximo de informações importantes e úteis para que ele tenha uma vivência adequada, para que ele tenha uma experiência com o reiki adequada, para que ele não se sinta depois enganado ou ofendido, para que ele não fique depois na dúvida, certo? Seja um pouco desconfiado, mas não seja desconfiado em excesso para não acreditar, para não confiar. Porque uma iniciação no reiki é uma coisa muito importante, muito útil para as pessoas, seja à distância, seja presencial. Então, busque informações, peça informações, busque referências, seja curioso, certo? Peça, lembrei, bibliografia para o mestre, quais os livros que ele te recomenda. Veja se ele leu algum livro. Um mestre precisa ler livros de reiki constantemente. Nós temos hoje no mercado em torno de 6 a 10 livros de reiki assim, que são o básico para o mestre. Se ele não conhece esses livros, ele não é um mestre dedicado. É, às vezes, talvez um mestre mais prático do que teórico. Mas aí você questiona. Ele explica, ele dá razão, ele te indica os livros. Diz, não li porque eu sou mais prático, eu não gosto muito dessa teoria. Mas aí ele explica, você conversa com ele. Conversar é muito importante e essas dúvidas vão surgindo. Vai se estabelecer uma relação de confiança entre você e o mestre. Isso serve tanto para a iniciação presencial quanto para a iniciação à distância. Eu estou no foco aqui da distância, mas para presencial é a mesma coisa. Porque senão você chega lá no dia da iniciação e você não vai com a cara do mestre. Ou você entra em atrito com ele, porque ele tem ideias que não batem com as suas ideias. Ele começa com muita restrição, ele começa com muito medo, ele começa com muita cobrança, e você não gosta disso. Mas eu já estou aqui, né? Então vou fazer. Não, não faça, peça licença e saia. Então, para o mestre, para uma iniciação presencial,
todos esses conselhos também são importantes, porque o falso mestre vai fazer à distância, que vai fazer presencial também. Né? A partir do momento que ele adquire uma certa confiança, ele não dá bola para mais nada, ele vai sair fazendo de qualquer jeito. Mas falsos mestres são raros, eu acho que são muito raros. Agora, mestres ruins tem aos montes. Tem aos montes. Nem sempre é culpa das pessoas, dos mestres, né? Nem sempre é culpa. Nem todo mundo tem uma habilidade, muitas pessoas não têm essa facilidade para dar aula, para falar em público, para explicar as coisas, para ensinar. Alguns nem gostam de ensinar. Mas acaba iniciando aqui, ali, aí vem uma turminha aqui, outros lá adiante pedem, vai fazendo, mas vai fazendo meio a contragosto, né? Meio sem vontade, sem muito ânimo, de qualquer jeito, porque não tem essa habilidade. É mestre em Reiki, mas não está muito preocupado em transmitir energia. Não que seja culpa dele. Às vezes é falta realmente de uma habilidade da pessoa, que precisa talvez ser desenvolvida, ou então deixa de lado, não vou dar mais aula, não vou mais ensinar, é só para usar mesmo e pronto. Mas tudo isso você só descobre entrando em contato. Ligando, telefonando, mandando e-mail, videoconferência, marca uma hora, faz uma aplicação de Reiki com ele, vê como é que você se sente. Tudo isso é muito importante para que você tome uma decisão correta. E para que você não caia nessa questão do falso mestre. Vá que você encontre um por aí, né? É uma pérola. Certo, pessoal? Obrigado a todos, então. Já tinha terminado de gravar o vídeo, né? Tinha finalizado, e me veio essa questão. Eu gostaria de encontrar um falso mestre. Gostaria de saber quais são os argumentos que ele utiliza, que tipo de experiência ele teve, por que ele se intitula mestre sem ter feito uma iniciação, se ele está aberto a uma conversa, a um debate, alguma coisa assim, né? Talvez não aceite, talvez não goste de ser questionado. Mas seria interessante. Seria interessante. Mestres ruins a gente conversa com um com o outro, troca uma ideia com um com o outro, é mais comum de encontrar, né? Às vezes até um texto na internet, às vezes até um comentário aqui ou ali, mas um falso mestre realmente é uma coisa com a qual até hoje não me deparei, mas que gostaria de ter essa experiência para poder relatar depois. Legal, pessoal? Então era isso.